Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, versos 5 a 13. Abra sua Bíblia, se possível, para que a gente possa junto meditar na palavra de Deus. Diz assim a Sagrada Escritura: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Você pode dizer amém aí também na sua casa? Nós aqui podemos dizer amém? Graças a Deus. O tema de hoje, o tema do dia inteiro, né? Falando sobre altar. E a temática desta noite é um altar no meu quarto. Um altar no meu quarto. E ao receber a mensagem do nosso querido pastor, que estaríamos aqui com os irmãos com a temática, fiquei muito feliz. Porque é tempo de erguer altares. E essa palavra é uma palavra de Deus para você nesta noite. É tempo de erguer altares. E o que é um altar, irmão Jonatas? O altar fala de oferta, de entrega, de sacrifício, de devoção. E aparentemente falar de altar e de quarto não tem nada a ver. Porque o quarto fala da privacidade, fala de intimidade, fala de vida particular. Geralmente o quarto é o lugar que poucos podem entrar. Em uma casa existem diversos ambientes. Sala, cozinha, existem ambientes para a comunicação, como um bom terraço. Existe a varanda, mas existe um lugar do oculto, do secreto. Mas eu queria dizer nesta noite que, embora nossos quartos tenham portas e chaves, e poucas pessoas possam entrar, o nosso Deus deseja firmar um pacto com essa geração. Eu quero ter acesso ao teu quarto. Eu quero ter acesso à tua intimidade. Eu quero poder entrar. Eu quero poder participar da tua vida íntima. E para isso eu preciso que exista um altar lá, para que a gente possa se encontrar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você possui este lugar? Você possui um altar no seu quarto? Se possui, como está esse altar? Deus ainda pode se manifestar no teu quarto? Deus ainda pode fazer uma visita a você, como fez a Samuel e a tantos outros, no seu quarto? Hoje é noite de conscientização. Eu preciso deixar o meu altar pronto, porque eu receberei a visita de Jesus por esses dias. Foi esta palavra que recebi de Deus hoje à tarde. Deus visitará as nossas casas. Deus visitará as nossas intimidades. Deus visitará o nosso quarto. Muito bem. Mas antes de falar de altar, eu preciso falar de oração. Nós poderíamos usar também um texto escrito em Daniel capítulo 6, verso 10. Mas eu queria ficar com esse de Jesus. Me permitaria. Eu queria ficar com esse texto de Jesus aqui. Porque Jesus vai nos ensinar a orar.
E como nós precisamos aprender isso? Mas, irmão Jonatas, eu já oro. Mas será que você tem orado da maneira certa? Nada melhor do que aprender a oração com aquele que recebe as orações. Em um certo dia, os discípulos pediram: Senhor, ensina a gente a orar. E nesta noite, o Senhor também vai nos ensinar a maneira certa de chegar para Ele, falar com Ele, mas também ouvir a sua voz. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então, o que seria uma oração? Tanto a palavra grega como a latina dizem respeito a uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador. E ela possui 4 intentos. A princípio, adoração. A gente vai ver isso. Toda vez que alguém se posiciona para falar com Deus, o seu principal intuito deve ser este: adorá-lo. Não se pode ir para Deus com um outro propósito primordial. Você pode ter suas causas, queixas, e a gente vai ter tempo de falar sobre isso, mas o primordial, ao se aproximar de Deus, é adorá-lo. Eu saí do Recife para cá, não simplesmente para cumprir uma escala, mas porque eu vim adorar o meu Deus. E nesta noite aqui, nesse ambiente hoje vazio, cheio da glória de Deus, como disse, mas eu já pude adorar e entregar a minha oferta ao meu Deus nesta noite. Então, em primeiro lugar, adorá-lo. Em segundo lugar, todos que se aproximam da santidade de Deus e vão prestar a sua adoração, eles terão uma visão sobre si que talvez não tinham ainda. Isso fica claro quando, no capítulo 6 do livro de Isaías, o Senhor abre os céus e vai visitar Isaías, e ele observa que ele não está tão bem como pensava. Diante da santidade de Deus, nós encontramos as nossas imperfeições, mas não há problema. Diante de Deus também há perdão. Nossas orações devem nos levar a adorar. E ao reconhecer quem somos, devem nos levar a pedir a Deus perdão por quem somos. Pelo que fazemos, pelo que pensamos e pelo que desejamos. Então, em primeiro lugar, eu devo adorar a Deus na minha adoração. Em segundo lugar, reconhecendo quem sou, pedir perdão a Ele. Em terceiro lugar, eu devo ser grato pelo que Deus tem feito a minha vida, mesmo eu não merecendo. E é isso que eu fico cada dia mais apaixonado pelo meu Deus, é porque Ele continua me amando, apesar de eu continuar sendo eu. E eu queria dizer para você nesta noite, agradeça a Deus pelo seu cuidado. Mas eu estou em casa hoje, eu queria estar lá no Templo em Vitória, eu queria estar sentindo a presença de Deus. Tem problema não, nós não podemos estar reunidos de forma presencial, mas o Deus que está aqui vai visitar você nesta noite. Deus que está aqui vai visitar você. Sejamos gratos pelo cuidado de Deus. Eu me lembrei de Daniel no capítulo 2, pastor Marcos deu o capítulo 1, e no capítulo 2, Daniel ia morrer com seus amigos. Porque o rei tinha tido um sonho e queria que eles tivessem dito para ele o sonho e a sua interpretação. E aí todo mundo ia morrer. Mas Daniel disse, não mata agora não. Deixa eu falar com quem sabe das coisas. Deixa eu falar com quem sabe das coisas. Me dá um tempo. E a Bíblia vai dizer que Daniel entrou no seu quarto e neste dia ele convidou seus melhores amigos, aqueles que o pastor Marcos leu no início, Ananias, Misael e Azarias. E disse, amigos, vamos orar. Vamos falar com quem sabe. Vamos pedir a Ele que nos dê uma resposta plausível. E enquanto oravam, o Senhor revelou a Daniel toda a questão. E depois de orar, Daniel disse, vamos então agora agradecer. Porque tem pessoas que são muito boas para pedir, mas poucas são gratas. A nossa oração precisa envolver gratidão. Precisamos agradecer a Deus pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus já fez e pelo que Deus ainda fará. Você confia nesta palavra nesta noite? Pelo que Deus fez, está fazendo e fará. E por fim, pedir a Deus sua proteção, comunhão e cuidado. Então observe que tem muita coisa para orar. E me espanta às vezes saber que muitos jovens, muitos, se perguntam, o que é que eu farei na minha oração?
Pastor Marcos falou aqui da campanha estadual de oração, e alguém diz assim: é muito tempo para orar. É não. Para quem tem intimidade, 1 hora é muito pouco. 1 hora é muito pouco. Eu me lembro, pastor Marcos, quando estava noivo da minha esposa, a irmã Raquel. Eu usava o bônus do meu celular, usava o bônus do celular de papai, usava o bônus da minha mãe, ela usava o bônus dela, o bônus... Hoje não tem mais esse de bônus, né? Mas na época da gente tinha. Isso há 12 anos atrás, 13. Era necessário os bônus. Porque eu queria falar com ela. Eu queria conhecê-la mais. Porque o desejo era de ter um compromisso maior como temos hoje há 11 anos. E me pergunto muitas vezes, por que alguém não consegue passar 1 hora para falar com aquele que devemos ter a maior comunhão do mundo? Por que não conseguimos passar 1 hora de joelho? Por que o joelho dói tanto? Porque muitas vezes não conseguimos falar tudo. É porque muitas vezes não sabemos orar. Mas o Senhor Jesus nos ensinará nesta noite: eu preciso de um altar no teu quarto, porque eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar a você. Mas para me revelar eu preciso de um altar. E por que o irmão Jonathan está falando tanto de altar? E o que é então esse altar? Essa palavrinha altar, ela é do Antigo Testamento. E a ideia de altar é um lugar alto, uma elevação. Nesta elevação era oferecida a Deus como gratidão, como perdão, como uma forma de se aproximar dele, uma oferta. E nós encontramos diversos homens de Deus fazendo altares. Um dos que mais nos chama a atenção logo do princípio é Noé. A Bíblia diz em Gênesis 8, verso 20, que quando Noé sai da arca, depois de passar um bom tempo preso daquela caixa, esperando Deus operar lá fora para que ele descesse, esperando Deus baixar a água para que ele saísse, esperando Deus resolver lá fora para que ele pudesse sair com sua família do lugar que Deus havia reservado e guardado. Quando Noé viu que Deus resolveu lá fora, ele abriu a porta. Os animais saíram, sua família também, mas ele disse: espera aí, vamos levantar um altar. Vamos erguer um altar. E alguém pode ter perguntado: por quê, papai? Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos levantar um altar em gratidão ao que Deus fez por nós. Aleluia. E eu sei que nós estamos vivendo um tempo de estarmos nas nossas arcas. Mas Deus vai abrir. Deus vai abrir. Creia nesta palavra. Nós vamos sair da arca. Mas não esqueça do altar. Não esqueça do altar. A Bíblia vai dizer que Abraão, em 12 de Gênesis, verso 7, também ergueu o altar. E o altar de Abraão é muito significativo. Porque o altar de Abraão envolve uma mudança. Abraão tem um encontro com Deus do capítulo 12. Nos primeiros versículos, Deus se apresenta a ele e diz quem ele é e o que fará com Abraão, se Abraão crer. E Abraão creu. E a forma de dizer que ele creu e que ele iria mudar foi: vou levantar um altar. Talvez você esteja em casa dizendo: Senhor, eu quero mudar. Hoje é noite de mudança. Levanta um altar de mudança nesta noite em nome de Jesus. Ergue um altar de mudança. Para que todos vejam: por que estás fazendo isso, Abraão? É porque a partir de agora eu tenho um pacto novo com um Deus que eu não conhecia, mas que falou no íntimo do meu coração, dizendo: se tu ouvires a minha voz, se tu creres na minha palavra, eu farei de ti uma multidão. Ele já era um senhor de 75 anos, mas recebeu a promessa. E eu creio que também é tempo de promessas de Deus, pastor Zaqueu. É tempo de promessas de Deus, mas para isso, erga o altar. Erga o altar que mostra que você mudou, que você ouviu a voz.
Vocês podem dar glória a Deus nesta noite? Encontrei Isaac também, pastor João Marcos, capítulo 26 do Gênesis. Isaac passou por um dia de luta. Ele abria poço, vinha alguém e dizia: esse poço é meu. Ele subia mais um pouquinho, abria outro poço, chegava alguém e dizia: esse poço é meu também, e colocava entulhos. Mas ele saiu subindo, subindo. Quando chegou lá em cima, no lugar mais difícil, ele abriu outro poço. E o Deus que mandou água lá embaixo, mandou água lá em cima também. E aí ninguém mais perturbou. Isaac disse: eu vou levantar um altar. Porque Deus acabou com a confusão. Eu vou levantar um altar, porque Deus acabou com a confusão. Se tu queres paz para o teu lar, se tu queres paz para a tua família, ergue o altar lá. Desliga essa maldita TV e ergue um altar ao teu Deus. É tanto lixo, é tanta coisa, mas hoje o Espírito Santo nos diz: altar, altar, altar. Desentulha isso aí. Desentulha para Deus mandar a água. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, aleluia! Por fim, Jacó. Foi muita gente que ergueu o altar, mas só os patriarcas. Jacó também levantou um altar. Mas o que eu queria me referir é o que ele erigiu em 35:1, que é o altar do recomeço. Quando ele saiu errante, sem nada. Mas Deus abriu o céu para ele. Oh, aleluia. Saiu sem saber o que fazer para uma terra que não conhecia ninguém. Ouviu apenas o conselho dos seus pais. Tinha feito tanta bobagem. Mas Deus estava de olho nele. E quando viu aquele jovem no meio do deserto, com uma pedra na cabeça, sem perspectiva de nada, Deus disse: deixa eu dizer para ele o que eu vou fazer com ele. Deixa eu dizer para ele o meu projeto para ele. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar uma escada aqui. E a escada do Senhor desceu. Os anjos estavam subindo e descendo. E Deus falou com Jacó. Disse o que faria com ele se ele guardasse sua palavra. Jacó disse: se o Senhor fizer isso comigo, me der pão, cuidar de mim e me trouxer em segurança, eu oferecerei um sacrifício, pagarei os meus votos, darei o dízimo de tudo. Jacó vai, sua vida vira uma bagunça, porque Labão é pior do que ele. Ele sofre, ele chora, e enquanto sofre e chora, Deus está trabalhando nele. É assim que Deus trabalha. Quando chega a hora de voltar, ele volta, tem aquela confusão com Labão, com Esaú, mas antes de encontrá-los, Deus encontra ele. Organiza a vida dele, toca nele, ninguém mexe com ele. Quando Esaú vai para o seu lugar, Jacó sobe a Betel. E Deus diz: eu quero um altar lá. Eu quero o meu altar, Jacó. E no capítulo 35, verso 1, Jacó erige o altar ao Senhor. E esse altar significa um recomeço. E agora um recomeço do jeito de Deus. Talvez você seja um afastado da casa do Senhor, mas talvez tenha muitas promessas sobre ti. Hoje Deus te chama para erigires um altar do recomeço. Está para começar de novo. Sempre haverá oportunidades de erigirmos novos altares. Eu me lembrei enquanto estava sentado ali, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30 a 32. Estava uma bagunça em Israel. Acabe era o rei. Imagina como não estava esse reino. Acabe reinando, Jezabel no governo. Uma bagunça. Só que tinha um homem de Deus chamado Elias lá. Quando chegou o tempo do ostracismo passar, porque escute, para Deus usar alguém terá que ser escondido primeiro. E eu sei que muitas vezes a gente não entende isso.
Mas, Senhor, podia ser tão útil, mas o Senhor coloca a mão e diz, não, querido, fica aí. Querido, não tem nada para fazer. Mas se você for um homem espiritual, você vai fazer em Querite um lugar de conhecer mais o seu Deus. Quando o ribeiro seca, Deus desce para ele e diz, Zarefate, ou a Sarepta, vai lá que eu preparei uma viúva para cuidar de você. E talvez Elias pensou, que coisa boa, agora pelo menos alguém vai cuidar de mim, porque até agora só corvos. Quando chega, ele encontra uma mulher que estava pegando lenhas, pedaços de madeira, para fazer o último bolinho para ela comer com o seu filho. Elias pede água, ela vai buscar e Elias diz, aproveita, traga um bolinho. Ela voltou e disse, não tem bolinho, porque o bolinho que tem é para mim e para o meu filho. A gente vai comer e vai morrer, porque Deus não manda mais chuva. Elias disse, não vai morrer ninguém, porque Deus vai mandar chuva, mas enquanto não, a farinha não acaba nem o azeite. Mas faça primeiro para mim. Faça pequeno. Foi um teste de fé, mas Elias sabia que aquela mulher não tinha muita fé. Faça pequeno. Ela fez. E quando voltou, Deus tinha colocado de volta o que ela tinha tirado. Tem gente que pensa que Deus encheu, né, pastor Marcos? Encheu a vasilha dela assim, ó. Mas viver pela fé não é isso não, irmão. Viver pela fé é tirar e Deus colocar de volta. Fica no mesmo lugar. Porque se encher demais, talvez a gente estrague. É viver na dependência. Aleluia. É saber todo dia, eu vou tirar, mas Deus vai colocar no lugar. Deus vai colocar no lugar. Aleluia. Depois de 3 anos e meio, segundo Tiago, ele volta. E convence os profetas de Baal e Azera de oferecerem um sacrifício ao Deus que deve ser o Deus verdadeiro. Infelizmente, as pessoas não sabiam mais quem era Deus. E quando Elias olha para o altar de Deus, o altar estava quebrado. E Elias diz assim, vamos consertar o altar? Eu quero 12 pedras, eu acho isso tão lindo. Porque o reino está dividido. 10 tribos ao norte, 2 ao sul, mas Elias sabe que Deus não opera em meio à divisão. Chama as tribos todas, são 12 pedras, foi assim que os patriarcas fizeram, é assim que Deus quer, 12 pedras. Fez lá o altar, colocou e orou a Deus por fogo e Deus respondeu. O altar estava quebrado, mas foi consertado. Sempre é tempo de oferecer a Deus um novo altar. Se você me entende, diga amém, amém. O altar servia para que o sacerdote colocasse a oferta ao Senhor por gratidão. O altar servia para que as pessoas pudessem se encontrar a Deus e pedir perdão. O altar servia também para que um animal morresse no lugar de um pecador. Era perto do altar que o perdão era recebido. Era junto do altar que a comunhão era restaurada. A Bíblia diz que em meio aos sacrifícios existia um deles, que enquanto a oferta era queimada, o ofertante também comia da oferta. Isso fala da comunhão restaurada. E era no altar que o indigno, que chegava com fardos, saía livre e restaurado. Se a gente analisar tudo o que falei, o local que chamamos de altar é o local de encontro com Deus. Tanto para demonstrar a Ele gratidão, como para pedir sua ajuda e perdão. E é por isso que você precisa ter um. Você precisa de um altar. E Jesus, sabendo disso, sabendo que a gente muitas vezes não sabe fazer o certo, em Mateus capítulo 6, Jesus resolveu ensinar-nos como podemos erguer um altar nos dias de hoje. Deus não quer que você vá na rua agora e pegue tijolo para levantar. Não é esse tipo de altar. Romanos capítulo 12 diz que agora você é o altar e você é a oferta. Mas para que você entenda isso, você precisa ouvir alguns conselhos de Jesus. Em primeiro lugar, como eu devo me portar diante de Deus
em seu altar. E aí olhamos para o versículo 5. O Senhor disse: quando você se apresentar para orar, não faça como os hipócritas. E o que é o hipócrita? É aquele que, na cultura antiga, usava uma máscara para interpretar um papel. Ele não era aquela pessoa. E o que é que Jesus quer nos ensinar com isso? Chegue para mim como você é. Seja transparente, como o pastor Marcos está dizendo aqui. Não adianta vir com máscaras, eu consigo enxergar por trás da máscara. Eu consigo sondar o coração, as intenções. Quando for falar comigo, chega como estás. Não sejam como os hipócritas. Ainda no versículo 5, Jesus disse: não use a oração para autoproclamação. Porque na época de Jesus, os fariseus gostavam de orar na rua. E não tem problema de orar na rua. O problema é quando a oração da rua faz menção a você e não ao seu Deus. Lembra de Lucas 18, verso 11? Quando o fariseu e o publicano se encontraram na oração. O fariseu disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a ele. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço isso. E o publicano dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador mesmo. Não use a sua oração para se autoproclamar. Sua oração deve proclamar o nome do seu Deus. O versículo 6 diz que nossas orações, aquelas que a gente mais deseja, devem ser feitas em secreto. E aqui é onde está o tema. Olhe para a sua Bíblia. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu sei que em dias de redes sociais, às vezes é mais fácil escrever do que falar. E tem tanta gente, pastor Marcos, me permita essa palavra, se expondo. Vai para a rede social e fala lá o que está doendo, o que está acontecendo na sua vida, colocando indiretas, mas o Espírito Santo diz: vai para lá não, vai para o quarto. Vai para o quarto, fecha a porta e fala comigo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eles não vão te entender. Eles não podem mudar a tua vida. O Senhor pode. O Senhor deseja mudar. Vai para o quarto. Vai para o quarto. Vai para o quarto. Desliga e vai para o quarto. Dobra teu joelho, fala com ele, diz que está doendo. Ele pode mudar, ele pode resolver, ele pode mudar a tua situação. Mas se expor só na presença dele. Você me entende? Diga glória a Deus. Vamos em frente, eu já passei da hora. Tem coisas que só precisam ser ditas somente a Deus. Eu aprendi isso esses dias. Porque se você disser para alguém, talvez alguém fique escandalizado. Mas diga para Deus. Está no versículo 6. Diga para Ele. No verso 7, Jesus diz assim: olhe, quando for para o quarto e for orar, não fique repetindo. Porque oração é diálogo. A coisa mais chata do mundo é alguém estar falando a mesma coisa direto. Eu não estou falando daquele tipo de oração que Jesus diz, e Paulo também, que a gente deve insistir, bater e abre-se vos. Eu estou falando dessa não. Estou falando daquela pessoa que parece um disco arranhado. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Talvez muitos nem saibam disso, né? Na época do... Hoje não é mais nem CD. Hoje é pendrive. Mas na época do vinil, lá atrás, às vezes tinha uma falha no vinil. E aí o cantor vinha. Quando chegava na falha, dava um pulo e voltava. Era horrível. Tem gente que é assim. Fala, aí volta.
Fala, fala e volta. O Senhor diz, avança. Não pede só não, me agradece também. Pede para eu te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim, clama a mim, clama. Clama. Não useis de vãs repetições. E Jesus diz por quê? Porque ele diz que os gentios acham que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim não. Não é a quantidade de palavras, é a sinceridade do coração. E eu sei que tem horas que nem orar a gente consegue, só faz chorar. E aí o Espírito Santo entra em ação. Quando você na oração não tiver mais o que dizer, e ficar lá só chorando e gemendo, o Espírito Santo vai dizer ao Pai o que é que você precisa dizer. A Bíblia diz que Ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele diz ao Pai o que estamos sentindo. No verso 8, Jesus disse, ore, mas saiba que Deus já sabe o que você está pedindo. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. E a pergunta é, se Deus já sabe, por que eu tenho que pedir? Porque você precisa saber que Deus sabe. E às vezes, para essa convicção vir, a gente precisa verbalizar. A gente precisa dizer. Já já a gente vai orar. E eu espero que o seu coração esteja sendo aquecido. Eu espero que muitos de vocês já estejam de joelhos. Eu espero que o Espírito Santo já esteja dizendo, vamos erguer o altar aqui. Deixa ele falando e vamos fazer o altar. Vamos consertar essa bagunça que você fez. Vamos arrumar. E a oração de Jesus é belíssima. Vou dizer bem rapidinho. Primeiro, você pode chegar a Deus e chamá-lo de Pai. Eu amo isso. A oração inicia, Pai Nosso. A oração não começa potentoso, altíssimo, não. A oração começa, Pai. Isso fala de relacionamento. Infelizmente nem todo mundo pode chamar Deus de Pai. E talvez você esteja ouvindo e diz, faz tempo que eu não posso dizer isso para Ele, mas hoje Ele lhe convida a chamá-lo de Pai novamente. Pai, Pai nosso, que estás no céu. É interessante que o texto mostra onde estamos e aonde Deus está. Embora seja o nosso Pai está nos céus. Seu nome seja santificado. E nome fala de caráter. E alguém que diz que o seu caráter, Senhor, que o seu nome seja santificado, entende que o caráter de Deus é santo. E que se ao se aproximar dele, você está se aproximando de alguém que é puro, que é limpo. E que você é indigno. Santificado seja o teu nome. Olha o pedido no verso 10, que o teu reino venha. Essa tem sido a minha oração, pastor Marcos, esses dias. Quando vejo o nosso país em um caos tão grande, eu digo, Senhor, venha implantar o seu reino. No seu reino, ninguém poderá ir de encontro à justiça e à verdade. Venha o teu reino. Ah, se esses homens poderosos soubessem quem é que manda mesmo no universo, e eu quero dizer que eles saberão. Só existe um rei, um todo-poderoso. Ele continua no trono, Ele continua no trono. Deus continua no trono. Deus continua no trono. Talvez você esteja preocupado com o que está acontecendo com a nação, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Fique quieto. Deus está no trono. Ele não perdeu o controle de nada. Está bagunçado porque Ele vai botar as coisas no lugar. Aleluia. Nossa oração precisa exprimir nossas necessidades. Observe que Jesus diz assim, você pode pedir por pão. E o pão é a comida. A comida que está na mesa do rico, na mesa do pobre. A comida que está na mesa de qualquer pessoa. Jesus disse, peça pão. Peça.
peça a sua alimentação diária, mas também peça perdão. E essa parte é a parte mais pesada da oração, que é o versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. No altar não dá para dizer a Deus o que não está sendo feito. Quando se está diante do altar, da presença de Deus, não dá para pedir perdão e não ter perdoado antes. Eu vou dizer isso de novo. Não dá para estar diante do altar de Deus e pedir perdão a Ele se você não perdoou primeiro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Só sabe a importância do perdão quem foi perdoado. Se você foi perdoado, perdoe também. Ah, mas ele fez mais de uma vez. Você também já fez mais de uma vez com Deus. E Ele continua perdoando. Você nunca vai ouvir Deus dizer: de novo aqui, você não tem vergonha não. Quando você se arrepende e se achega a Ele, a sua graça se manifesta. Seu perdão vem. Perdoe também. Existe um pedido de proteção. Não nos conduzas à tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. E essa frase talvez seja mais interessante na sua tradução na língua latina. Livra-nos do maligno. Na nossa oração a gente pode pedir a Deus: Senhor, livra-nos do maligno. Livra-nos, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Observe que a oração começa falando de Deus como Pai, e a oração termina falando de Deus como Rei. É porque no transcorrer da oração, a revelação de Deus vai crescendo. Começamos com o Pai e terminamos com Ele assentado no seu trono. Mas mesmo assim, Ele nos ouve. E eu queria, com a autorização do pastor Marcos, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, eu queria convidar você para fazer uma oração. Uma oração. Uma daquelas orações que mudam tudo. Eu queria convidar você a fazer como os patriarcas e erguer um altar. Faz o seguinte agora, jovem. Se você puder, pega o teu telefone e vai para o teu quarto. Se você já está no quarto, sentado na sua cama, ou assistindo pelo computador, eu te peço, sai daí. Dobra o teu joelho onde estás. Porque o Deus que te alegra aqui nesses bancos, o Espírito que cai sobre nós quando estamos em comunhão aqui, vai ser derramado sobre a tua vida também aí. Daqui a pouco você testifica. Corre para um lugar secreto. Corre para fazer uma oração de arrependimento ao teu Deus. Uma oração de confissão de pecados. Uma oração de arrependimento, de contrição. E o Senhor te visitará. Curve sua cabeça. Nós que estamos aqui, vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E hoje o Senhor nos pediu para levantar um novo altar. E eu não sei que tipo de altar hoje precisa ser levantado por cada um que está aqui e pelos que estão nos seus lares. Mas eu sei que o Teu Espírito está mostrando. Oh Senhor, como eu sinto a Tua glória. Como eu sinto que Tu estás se movendo.
Oh Senhor, como eu vejo a tua mão entrando nas casas agora. Nas casas onde os altares já estão prontos. Eu vejo, Senhor, essa moça bradando em línguas agora, recebendo a renovação do teu Espírito em sua casa. Consola, conforta. Que altares sejam erigidos. Que haja, Senhor, mudança de vida, mudança de pensamento. Oh Senhor, te apresentamos os que estão afastados, aqueles que perderam a comunhão contigo e também foram impactados por esta palavra. Seus altares estão destruídos, mas o Espírito Santo está aqui para reconstruir também estes altares. Coloca Jesus de pé, esse moço que já foi tão usado por ti na tua obra, que pensa que o Senhor desistiu dos projetos. Espírito Santo, mostra a ele que os projetos estão de pé. Manda ele erguer esse altar de novo, para que a tua glória se manifeste aí. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade única, por esta oportunidade tremenda e terrível de ministrar a tua palavra. Eu sei, Senhor, que haverá mudanças. E que me andará. Eu sei que está havendo rebuliço em algumas casas. Rebuliço do Espírito Santo. Batiza Jesus com teu Espírito Santo dentro dos lares. Que haja renovo do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos glorificar o teu nome. Nós testificamos a tua palavra, crendo no teu poder, e no nome de Jesus, amém. Se você está afastado, a hora é essa de voltar. O pastor vai fazer os convites. Se você foi renovado, diga aí: eu fui renovado. Jesus visitou o meu altar hoje. Se você foi batizado, coloque aí: Jesus me batizou com o Espírito Santo aqui na minha casa. Eu sei que você deve estar falando em línguas ainda, mas já você testifica. Porque o Deus que trabalha no templo também visita as casas, também visita as famílias. E eu sinto de Deus que esta é uma noite de visitação. Visitação. Eu visito o teu lar com a minha paz. Eu desfarei a contenda. Eu trarei saúde aos teus. Eu trarei saúde ao que está deitado na cama. Eu sou saúde. Ah, se você pudesse sentir o que a gente está sentindo aqui. Jesus, faz quem está do outro lado sentir a glória que está sobre esse templo aqui em Vitória. Jesus, faz sentir. Faz sentir. Sinta a presença do Espírito Santo, que entra para mudar. Ele está entrando para mudar. Ele está entrando para mudar. Ele encontrou o altar. Ele encontrou a oferta. A oferta está subindo. Noite de mudanças. Noite de mudanças. Noite de mudanças. Mãe, bota a mão na cabeça desse menino, mãe. Bota a mão na cabeça dele. Isso. Profetiza a bênção sobre ele. Vá lá no terraço, mulher. Ele está lá no terraço, vá lá. Bote a mão na cabeça dele. Diga a ele: meu filho, você é do Senhor. Você é do Senhor, meu filho.
Há mudanças. Oh, como eu sinto. Como eu sinto a mudança do Espírito Santo. Ah, como eu sinto a glória de Deus. Não está somente aqui, pastor Marcos. Agradeça, você está sendo curado agora. Agradeça, Deus está mudando agora, porque Ele encontrou o altar. Ele encontrou.